que eu falei com vocês, tinha algumas questões até sobre requisitos, só que a gente não chegou a estudar a questão dos requisitos em si. Aí a ideia dessa aula hoje é mostrar para vocês o que são os requisitos, que basicamente era o que encerraria o nosso assunto da primeira unidade. Então, pelo menos quando a gente voltar, já vai estar tudo certo. Alguém está dando retorno. E agora? Será que é? Não, parou. Pronto. Então, basicamente, essa questão de documentação, ele é sustentado por duas questões, que é a parte do ciclo de vida, que é quando você faz... Vou pegar o bloco de notas aqui que eu gosto de escrever. O ciclo de vida, que é basicamente você decidir quanto tempo vai durar aquele projeto. E depois que se define isso, na verdade não é depois. Para você entender o ciclo de vida de algo, você precisa saber quais são os requisitos para se construir aquilo. Por exemplo, você vai chegar para um engenheiro e vai dizer assim, ó, tem um terreno ali, 30 metros por 30 metros, construa uma casa aí. Aí o cara vai dizer, vai durar 2 meses. Ele não tem como te dar essa projeção de tempo, de quanto tempo vai durar a obra, sem ele entender quais são os requisitos da obra, o que é necessário. Não é só chegar lá e começar a levantar um monte de parede, tem que fazer planta, tem que fazer o projeto. Basicamente, quando se fala de software e de levantamento de requisitos, é isso que se faz. Esse ciclo de vida aqui no frigir dos ovos, ele não vem primeiro do que os requisitos, ele vem em segundo lugar. Só que pela literatura, não sei porquê, ele sempre vem em primeiro lugar, não sei se é para dar um embasamento, não sei exatamente qual é o porquê. Mas basicamente a gente chega na parte dos requisitos depois de entender o que é o ciclo de vida. Existe um segmento, quando a gente fala de informática, de engenharia, de análise de sistemas, a visão que vocês têm, até pela forma como foi ensinado, é bem rasa. Mas, por exemplo, quando a gente fala em projetar sistemas, a gente está entrando num campo que é chamado de engenharia de software, que é imensa. Você tem vários segmentos. Um dos segmentos que tem no meio dessa maluquice toda aqui, peraí que eu baguncei. Um dos segmentos que tem nessa maluquice aqui é a questão da engenharia de requisitos, que por si só já é uma área dentro de outra área. Aí vem a bagunça. Engenharia de requisitos engloba o levantamento e ciclo de vida, essas coisas, no caso. Basicamente, o ciclo de vida, ele é como se fosse uma visão ampla. Entenda o seguinte, Poxa, o negócio não quer ficar meia tela. Ó, não quero mais usar você não, fechei. Basicamente, o que acontece é o seguinte, a pessoa, quando ela vai projetar, antes de tudo, ela tem que entender o que é para ser feito. Quando eu digo a vocês, por exemplo, vários professores fazem isso. Cria um site para uma demanda de, sei lá, vendas. Beleza. Só que quais são os requisitos? Como é que vocês vão criar algo se vocês não entendem o que é para ser criado? Aí, você tem 2 caminhos. Pedir para o professor especificar quais são os requisitos. 2, procurar em coisas semelhantes, em segmentos semelhantes, como fazer aquilo ali. Isso! Erros foram cometidos aqui na Ignora. Ah, tá, obrigada. Erros foram cometidos. Não, mutem o microfone de vocês e só desmutem quando vocês forem falar, fica até melhor. Aí, o que acontece? Quando vocês vão projetar algo, tem que entender o que é que vocês precisam, certo? E é uma coisa que, particularmente, desde o ano passado, a gente já teve outras matérias meio que no meio,
mas que vocês não se perguntavam. Quando alguém pede para vocês fazerem qualquer outra coisa que não seja relacionada a computador e vocês não sabem, o que é que você pergunta? Qual é a primeira pergunta que você faz? É como é que se faz aquilo ali, no mínimo. Ah, sua mãe diz assim, ó, faz um feijão aí. O mínimo que você tem que saber aí é como é que faz e quais são os ingredientes. Senão você vai jogar tudo na panela e vai largar lá e ver o que é que dá. Quando se fala em engenharia de requisitos, a gente está pensando justamente nesse sentido. O que é que eu tenho que fazer e como é que eu tenho que fazer? Porque, por exemplo, quando você tem... Vou dar uma situação hipotética e eu quero que vocês me respondam o seguinte. Se vocês estiverem trabalhando numa empresa e a empresa ter dois tipos de projetos lá. Um é de uma empresa que nunca teve um software ou nenhum tipo de sistema. E outra é de uma empresa que já tem um sistema, mesmo que analógico, mesmo que no papel, mas ela tem um sistema. É mais fácil você projetar para alguém que já tem uma ideia de como fazer ou para alguém que não tem uma ideia do que fazer? Eu quero que vocês me respondam. Alguém que tem uma ideia, né? Alguém que tem ideia. Por quê? Já tá tudo formulado ali para você fazer, é só você seguir. Isso. Aí tá o erro. Errado. É mais fácil você fazer para alguém que não tenha. Por quê? Pra alguém. Porque fica fácil de você meio que expor suas ideias para poder fazer É isso aí. E tem menos chance da pessoa achar o erro da merda que você fez, né? O que acontece? E outra que ela não vai ter muitas ideias do que fazer. Se ela não conhece, então o que você colocar vai ser ótimo pra ela. Basicamente. É tipo eu falando com minha prima de 5 anos de idade as coisas. Manere nas palavras, tá aí? Aí, o que acontece? Eu tô ficando burro, gente. Quando vocês têm algo que já é pré-moldado, você tem que seguir aquela regra. Então, como é que você vai chegar, por exemplo, numa empresa de família que tem 30 anos de tradição no mercado, que tem um sistema de, por exemplo, de crediário, e aquele sistema de crediário usa X dados para cadastrar a pessoa, aí você vai virar para o dono lá que tem mais de 50 anos, que ele não quer saber como é que vai ser feito, mas ele quer que seja igual ao jeito que ele fazia antes. Aí como é que você vai virar para ele e vai dizer assim, ó, moço, esse jeito aqui não precisa mais não. Faça desse que você vai gastar menos tempo. Ele não vai estar interessado em te escutar. Na maioria das vezes ele não vai querer saber. Ele vai dizer, não, eu quero do meu jeito aqui, ó, esse jeito que funciona. Então eu quero esse. Vocês entendem que existe uma barreira além do técnico, além da parte computacional, vai da questão do sistema pessoal. Você projetar algo para alguém que já tem um sistema é completamente diferente de você projetar algo para alguém que não tem. Porque é aquela questão da demanda. Se a pessoa já não tem nada e você oferece, o que vier é lucro. Agora, se a pessoa já tem algo, tudo que você colocar, se não for no mínimo igual ao que ela já tem, para ela não tem sentido. Entendeu? O ideal é que vocês proponham algo igual ou melhor. E aí a gente entra na questão da engenharia de requisitos, que essa parte que eu falei agora com vocês, é a questão da dificuldade de comunicação, certo? Existe um problema. Quando eu digo para vocês assim, ó, eu quero que vocês façam um trabalho para criar um banco de dados para a empresa X. Eu falei isso para vocês anotaram no caderno, vocês tiraram foto, vocês fizeram de acha 4. Aí quando alguém perguntar que não foi na aula, a professora pediu o quê? Não, é um trabalho aí para fazer um banco de dados. Eu não sei como é direito não, mas eu acho que é assim. Aí vira o telefone sem fio, sabe? Cada um vai dizer o que entendeu. E possa ser que o que a pessoa entendeu não seja correto. Então, um dos principais fatores de se fazer levantamento de requisitos é você entender completamente o que é que o cliente quer. Se ele quer um carro que voe,
ele vai dizer, às vezes, que ele não quer um carro que voa. Ele vai dizer qualquer outra coisa menos isso. Só que ele vai esperar que você entenda essa situação. Aí é problema, certo? Quando a gente faz o levantamento dos requisitos, a gente cria um meio de proteção. A gente cria uma documentação e um material que pode ser analisado e validado. Por exemplo, você escolhe um meio de levantamento como a entrevista. Aí você faz todas as anotações, você vai voltar para o seu trabalho, você vai fazer um relatório daquilo e você vai voltar ao cliente e vai dizer, ó, você me pediu isso. Ele vai analisar e vai dizer se ele concorda ou não com aquilo. Depois que ele concordar, aí você pode iniciar projeto. Mas se você não faz esse registro por algum meio de levantamento, você acaba meio que no escuro, entendeu? É como se alguém tivesse feito um trabalho de boca com você e dito que, faça aí, a gente vai vendo. Qualquer coisa tá ótimo. Aí na hora que você entrega, a pessoa diz, mas faltou isso. Só que como é que você pode discutir com a pessoa se você não fez a sua parte no sentido de registrar o que está acontecendo? Então, o levantamento de requisitos ele é essencial nesse sentido, para garantir a qualidade de um serviço e para garantir que o cliente falou para você foi aquilo. E você tem a validação de tudo aquilo. Alguma dúvida com relação a essa parte? Não. Não. Tá safe. Não. Ó, tudo isso aqui no primeiro slide. Tudo aqui no primeiro slide foi resumindo tudo que eu falei, basicamente. Certo? Aí vem a questão, o que é o requisito? Aí tem as definições do Aurélio e do dicionário de computação aqui, certo? No Aurélio ele diz o quê? Que é a condição necessária para a obtenção de certo objetivo. Exigência legal, no caso. Eu vou colocar a tela toda porque ninguém está falando nada no chat. E no dicionário computacional, é uma necessidade do usuário que o sistema deve atender, ou uma restrição que o projeto ou o sistema resultante deve obedecer. Essa definição aqui é o que vocês poderiam dizer numa prova. Por exemplo, se tem lá, defina o que é requisito. E não é requisito no sentido do português. É o requisito no sentido computacional. Na hora de você projetar algo, certo? É como se fosse uma leizinha. Quem estuda direito, ou por exemplo, medicina, tem termos que no popular pra gente tem um significado, mas quando a gente trata da área específica, ele tem outros. O caso de requisito é esse. A definição dele é essa daqui. É a que vocês devem seguir se por acaso tiver uma questão, certo? Aqui, requisitos na engenharia de software. Requisitos definem como o software deverá ser construído e o que o sistema deve fazer e em que condição ele deve operar, certo? Exemplo de requisito para engenharia de software. O programa deverá permitir login. Existem umas regras a nível de português. Sabe aquela aula de português que vocês acham um saco? Mas ela vai ser necessária aqui. Até no sentido de vocês utilizarem os verbos no infinitivo. Nesse nível de utilização. Certo? O que é engenharia de requisitos? Ela é classificada como uma disciplina. Para vocês terem noção, na época da faculdade, todos esses assuntos de desenvolvimento de software era dividido em 2 matérias só. Que era metodologia e desenvolvimento de sistemas 1 e A2, MDS1 e MDS2. E essa parte aqui de levantamento de requisitos estava em MDS1. Mas se por acaso vocês forem estudar algo específico no desenvolvimento de software, ela vai ser uma disciplina específica, certo? Aí vocês vão cafungar mais fundo que o pré-sal nesses termos em gerais, certo? Mas basicamente a disciplina Engenharia de Software que pesquisa abordagens para a resolução das questões relacionadas ao processo de descobrir, analisar, documentar e verificar requisitos de software.
né? Aqui eu não vou entrar nesses quesitos do porquê, porque a gente precisa estudar e ponto final, certo? Existem essas 3 classificações aqui de requisitos, que são os requisitos funcionais, os não funcionais e requisitos de domínio. E esse último aqui, na definição, eles são requisitos que se originam do domínio de aplicação do sistema, o que refletem características desse domínio. Pode ser requisitos funcionais ou não funcionais. Não precisa se desesperar que isso aqui, ó, a gente não estuda. Certo? Isso daqui já chega no nível de profundidade que não interessa pra gente. Basicamente, o que a gente vai estudar são esses 2 aqui. Requisitos funcionais e não funcionais. O que seriam esses requisitos funcionais? Basicamente, vou resumir tudo que está escrito aqui. Eles são os requisitos que são necessários para que o software funcione no sentido de função interna mesmo. Certo? Então, quando eu digo o sistema deve permitir login, é um requisito funcional. Agora, por exemplo, eu digo assim, que para poder você lançar uma venda, é necessário que o usuário faça login no sistema. Essa ação do usuário, que é externa ao software, ele é um requisito não funcional. Ele não faz parte da função do sistema. Eu quero que vocês entendam 2 coisas sobre essa matéria de análise. A gente divide as coisas basicamente entre software e entre a pessoa. O papel das pessoas no desenvolvimento, ele é considerado em vários níveis. Desde a questão da construção, basicamente toda a construção de um programa, ele é baseado na pessoa que vai estar ali na frente utilizando. Então, é aquela história. Quando eu estou criando um software, eu não estou pensando no que eu gosto, nas cores que eu gosto, ou no tipo de funcionalidade que eu quero que ela tenha. Eu quero que a pessoa que vai utilizar entenda. Então, as coisas têm que ser o mais objetivas possíveis. Lembra do que eu falei em programação visual, sobre a gente entender o que é que o cliente quer, o que é que as pessoas querem ver? Isso se aplica aqui também. Quando eu vou projetar algo, eu tenho que pensar no que é que os outros vão querer ver. Porque não adianta só, por exemplo, vocês sabiam que para você executar uma determinada ação, quando se projeta um programa, eu tenho que contar a quantidade de cliques que eu tenho que fazer para poder chegar a uma determinada função? E que se passar de 3, já é alguém aí, ó. É Jamile. Jamile, amor, botou o microfone. E se você passar de 3, você está inviabilizando o uso daquela função? E se você não pensar nisso enquanto você está construindo, isso pode gerar uma volta num ciclo? Tem todos esses fatores mínimos que a gente acha que é besteira, não sei o quê. É problemático. Por exemplo, quando eu estava construindo a plataforma para vocês utilizarem, eu tive uma preocupação enorme nesse sentido. Por quê? Vocês são da área de TI, eu espero que tenha sido fácil. Mas houve problemas a nível de quantidade de cliques. Vocês acreditam que as pessoas... Cadê esse tab? Tiveram dificuldade nisso aqui, ó. Em abrir isso aqui e clicar nessa setinha? Ué, caralho. Cadê o código? Mas cadê o código? Misericórdia. É sério, Cadê o é código? sério. Mas isso eu já esperava. Isso pra mim não era nenhuma novidade, não. E outra, aqui ó, na aba professores, eu botei como última justamente para vocês não terem o trabalho de ir lá. Você acredita que teve aluno preenchendo isso aqui? Ué. Misericórdia. Eu contei Olha 8 só as turmas respostas. e disciplinas, aluno. Você Já entendeu? tá escrito e-mail, Gmail dos professores e a criatura foi ainda. Foram aqui. Assim, eu tenho N coisas aqui no e-mail que eu poderia estar mostrando a vocês para vocês entenderem que às vezes a gente projeta uma coisa de uma forma perfeita na nossa cabeça
Mas o usuário, ele consegue achar problema. Para vocês terem noção, ó, essa questão aqui, não sei se vocês leram, né? Ó, o código só deve ser usado no primeiro acesso. Após o uso do código, basta usar seu e-mail no aplicativo ou site do Google Classroom. Você só precisa usar isso aqui uma vez. Você acredita que tem gente que tá indo... Todo santo dia nisso aqui? Misericórdia. Sim. Vocês entendem que o usuário o pior pesadelo de uma pessoa que desenvolve é o usuário. E vocês sabem por que a galera não gosta dessa área específica em TI? É porque tem que lidar com gente. Se você entrar num lugar que desenvolve software, vai ter, por exemplo, um exemplo hipotético, 20 programadores, 2 pessoas de teste e 1 pessoa de atendimento ao cliente. Isso não é otimização de recurso, não. Isso daí é porque não tem gente mesmo. Para você chegar num cargo hoje de analista, basicamente, você passa por todas essas etapas aí, mas também é uma área que exige a questão da paciência. E você saber lidar com o outro. Porque para o cliente nunca vai estar bom. Ele vai estar aceitável e tudo bem, mas nunca vai estar bom. Entendeu? Sim. Então, é complicado. É muito complicado. Né? Como é que tá aí? Tá transmitindo? Tá. Só tava testando aqui pra ver se tava transmitindo. E aí, ó, usando a teoria, porque a gente precisa dela, o que são esses requisitos funcionais? São declarações de funções que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a, por exemplo, você vai colocar alguns dados, ou então você precisa fazer o login, certo? Isso são métodos de entrada, que o programa ele tem que responder a isso, certo? E como é que ele deve se comportar diante de algumas situações, certo? Descrevem a funcionalidade ou serviços que se espera que o sistema forneça. Exemplo, o software deve possibilitar armazenar os pedidos de orçamento. O software deve permitir que o usuário procure um DVD por título, diretor, ator, categoria de filme. Os usuários devem obter o número de aprovações, reprovações e trancamentos em todas as disciplinas por um determinado período de tempo. Cada um desses aqui são itens. E cada um desses itens, futuramente, eles são destrinchados. Quando eu digo destrinchados, é você literalmente escrever uma descrição de como essa ação deve acontecer. E é literalmente. Não é fazendo esqueminhas, não é ligando uma coisa na outra. É você descrever com a redaçãozinha de 10 linhas no máximo, cada um dos itens. A especificação de requisitos funcionais de um sistema deve ser completa e consistente. Completa e consistente tem 2 significados. O completa é: todas as funções requeridas pelo usuário devem estar mapeadas. 2. Consistente. Os requisitos não devem ter definições contraditórias. Ou seja, eu não posso pegar uma ação e ratear ela em 2 requisitos diferentes para poder... Como é que eu posso dizer? Para criar volume. Normalmente os requisitos eles não são muitos, mas eles são literalmente a descrição de tudo que um sistema faz, certo? Vamos lá. Agora vocês vão me ajudar. Quem estiver aí na live, por favor, pode responder aqui no chat. Eu vou botar aqui quando eu fazer a pergunta. Mas basicamente é identificar 3 requisitos funcionais para um software de matrícula de uma universidade. E 2, identificar 2 requisitos funcionais para um software de otimização da distribuição de cerveja da Ambev. Otimização de distribuição de cerveja? Mais... Falou, vou malhar. Ah, cara, cinta. Vou deixar aqui no canto, ó. Eita. NA canto, né? Não, eu odeio esse software da LG. É podre. Cadê o povo do chat? Tem alguém ainda aí? Deixa eu até ver, né? Sabe, mano. Tem um Gabriel me mandando mensagem. Que é Gabriel?
Ai, Gabriel. Ô, querido. Pô, faz sentido. Tô dando tempo pra vocês pensarem. Tô respondendo, hein? Só tem 3 pessoas, né? Mas tudo certo na Bahia. Ao todo são 6. É, 6. Vocês que estão aí, me conte. Lucas só dá risada. Tum, 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 tum. Diga aí o que seria um. Ah. Oh, meu Deus. Ela já botou um no bloco de notas. Ei, que isso? Não vou desligar esse negócio da LG. O negócio da LG só me dá tristeza. Monitor da LG. Não, esse gerenciador deles é ruim demais. Ó, aí pronto. Vou tirar esse aqui, diminuir, ó. Todo mundo certo. Ó, no software de matrícula de universidade, o que vem na cabeça é dados básicos de inscrição dos alunos. Tipo, Então, como seria isso? Como é que eu escreveria isso? O software deverá, no futuro, o software deverá permitir o quê? A inclusão de dados dos estudantes. Isso aqui é a primeira questão, viu? Qual seria o segundo? segundo requisito. Oh, pense o seguinte, eu sei que o nome tá ali de universidade, mas pense no da escola. Quando vocês vão fazer uma matrícula, o que é que ele deve, o que é que o sistema permite? E além de pegar o dado de vocês, né? Ele só pega os meus dados e eu vou embora. Certo, mas pense no sistema. Como é que vocês são alocados a uma turma? Ué, Isso que eu falei é um requisito, né? Acho que o microfone de Jamile tá ecoando. É. Vocês estão com fone, gente? Tô. mano, tipo, sei lá, mano, ele me inclui lá, ele me manda e tem... Não sei, eu sou burro do Brasil. Eita, a criação de quê? Imaginei. Mas vão imaginando e vão falando. Não é brincadeira, não pensei no caso. Eita. Exclusão? É, porque se quiser tirar o cara, vai ficar. Deixa eu mudar aqui a fonte, diminuir um pouquinho. Tá em 62, né? Então, basicamente, esses 3 poderiam ser a resposta dessa questão aqui, ó. E alterar também. E alterar. Aí já seria outro requisito. Aí eu tô Vocês pegando o negócio. podem separar isso, entendeu? Basicamente, essas atividades de requisitos, elas são nessa modelagem aqui. É uma pergunta e ela vai se destrinchar em N itens, certo? E vocês devem lembrar
de que, por exemplo, não, o exemplo que eu ia dar não cabe a requisitos funcionais, não, deixa pra lá. Mas enfim, e a segunda questão aí? Tem outra, né? Identificar dois requisitos funcionais para um software de otimização da distribuição de cerveja. Otimização de distribuição de cerveja. Eu acho que ele deve permitir a inclusão de dados de compradores que eles possam comprar online, né, nesse software. Aí já seriam dois requisitos diferentes. Então eu já respondi tudo. Acabou. É nóis. Vai, repita aí. O software deverá permitir A inclusão de dados de compradores. Vamos botar assim, ó, cadastro de compradores. Vocês têm que resumir o máximo que vocês puderem, né? E deverá permitir a compra online. Online. Aí tem um problema. A compra online, ela acontece em outro departamento, que é no site, e é outro sistema de compra, pagamento e tudo tal. Isso daí não é considerado requisito funcional, certo? Mas o que poderia ser? O software deverá permitir a consulta de vendas realizadas através da internet, por exemplo. Pode ser. Nem eu lembro mais do que eu falei. Consulta de vendas realizadas pela internet. Então vocês têm que pensar assim, algumas atividades que a gente pensa que está dentro de um bolo só, às vezes ele está rateado para outras situações. Então, por exemplo, quando se fala de desempenho, também não é um requisito funcional, é um requisito não funcional, porque ele não vai além, ele vai além do software. Ele vai, por exemplo, pegando a máquina que a pessoa está como ponto de partida para medir desempenho ou não, certo? Então, essa seria a resposta aqui da segunda questão. Requisitos não funcionais, certo? São restrições sobre serviços ou as funções oferecidas pelo sistema. Entre eles, destacam-se restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento e etc. São aqueles que não dizem respeito diretamente às funções do sistema. Estão relacionados a propriedades do sistema como confiabilidade, tempo de resposta e etc., qualidade do produto. É aquilo que eu falei a vocês. Às vezes a gente espera um processamento do sistema que é independente do sistema em si. Sabe quando vocês vão na caixa lotérica, na lotérica, e vocês vão pagar um boleto, alguma coisa, e dizer assim, o sistema caiu? Sei, infelizmente. Isso daí é um requisito. Isso quando se foi projetado o sistema, tinha lá um requisito não funcional, dizendo assim, que para funcionar, o serviço dependia de internet. Isso não compete ao software. Isso é um fator externo que tem que existir. Entendeu? Ou então, por exemplo, você está no meio de uma transação online e aí a internet cai e diz assim, tente de novo. É a mesma coisa. Certo? Então, há essas situações que são independentes do sistema, porém o sistema é dependente delas. Certo? Aqui é exemplo. O processo de desenvolvimento do sistema e os documentos a serem entregues deverão estar de acordo com o processo e os produtos a serem entregues definidos em X, Y e Z. O que acontece? Às vezes, vamos supor que uma funcionalidade do sistema, por exemplo, da venda online, como o Jamile falou,
Esse sistema online ele é feito por outra empresa. E aí não foi entregue a tempo. Na hora que estava sendo construído o sistema local. E aí ele ficou de fora. Ou então ele vai ter um atraso. Isso é um requisito também não funcional. Porque isso não depende do desenvolvimento ou das funcionalidades do software. Ele depende de outra situação que não está ligada diretamente. Certo? O acesso ao sistema deve ser controlado por senha. Essas especificações de segurança, elas também são requisitos não funcionais. Que são detalhes que são importantes, mas não são essenciais. E não é o sistema que vai definir, quem vai definir é a pessoa. O sistema deve permitir armazenar pelo menos 500 pedidos de orçamento por ano. Tá aí outro tipo de requisito não funcional. Isso daí é uma especificação técnica da coisa. As funções do sistema em si não definem essa quantidade. E sim quem projetou. E vem outra questão. Deixa eu beber uma água aqui. Pronto. Tipos de requisitos não funcionais. Certo? Existe o requisito do produto, que são características específicas do que se está... Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. São características específicas do que se está sendo produzido, certo? Que é esse primeiro. Coordenação motora. Tem os requisitos organizacionais, que são requisitos a nível de logística mesmo. Como a empresa se organiza para criar ou projetar algo. E tem os requisitos externos, que é uma coisa mais subjetiva, certo? Mas, por exemplo, vamos supor que vocês queiram reproduzir o aplicativo do Uber. E aí vocês precisam do script de construção que foi utilizado no próprio Uber. Só que aí vocês têm ele, mas vocês precisam de uma autorização da empresa que projetou para poder estar exibindo isso. Então, isso daqui, por exemplo, é um requisito legal, externo, que você não tem controle sobre ele. Você solicitou, mas ele só vai acontecer quando tiver que acontecer e pronto. Certo? Então, tem esses 3 tipos aí de requisitos. Eu não vou entrar muito nessa questão de requisito dos tipos, não, porque a gente não utiliza, a gente faz mais uma visão geral, certo? Aqui é um exercício. Eu vou deixar depois isso daqui como uma atividade lá no portal, certo? Já que só tem nós 3 e mais outra pessoa na live assistindo, né? Então vou deixar para vocês me entregarem depois. Quem é que tá assistindo? Eu não sei dizer, porque eu tô olhando pelo celular. Sabe. Uma pessoa sou eu. E a outra, a Deus pertence. Certo? Os requisitos de domínio eu também não vou aplicar a vocês, porque eu acho uma cova muito funda pra gente cavar. Certo? Aqui tem outros tipos de classificação de requisitos. Por exemplo, requisitos do usuário, requisitos do sistema. A gente estuda isso aqui, na verdade, mais lá na frente, quando a gente começa a parte de documentação. E a gente acaba no como é o nome? Diagrama de caso de uso. A gente faz essa separação, mas é mais pra frente. Vou deixar a nível de pesquisa para vocês terem acesso. Certo? O que mesmo? Não escutei. Tem alguns temas aqui, por exemplo, como requisitos de usuário do sistema, que mais para frente a gente se aprofunda neles, quando a gente chegar na parte dos diagramas. Eu não vou entrar nesse quesito agora, porque pra gente não é tão importante. Não é, certo. Ó, aqui vem o X da questão, que são os processos de engenharia de requisitos. O que é isso? É a parte prática, literalmente. Quando a gente pensa em projetar algo, a gente tem que entender se aquilo ali é viável, primeiramente,
Mas para a gente pensar num método de fazer esse levantamento, a gente já está assumindo que aquele projeto é viável, certo? Então, esses processos são as atividades que são preparadas para vocês poderem fazer um levantamento de requisitos com qualidade, certo? Esses processos podem ser divididos nessas cinco características aqui, que é o estudo de viabilidade, a obtenção e análise dos requisitos, especificação dos requisitos, validação dos requisitos e gerenciamento dos requisitos. Basicamente, isso tudo aqui é o que compõe o processo de levantamento de requisitos, certo? E outra questão, que é o que tem nesse ponto aqui. Não se tem um processo que seja definido como ideal. Cada empresa tem uma necessidade, e essa necessidade deve ser entendida. Porque tinha até uma questão, acho que foi a segunda questão da atividade, que perguntava se a utilização do modelo de ciclo de vida cascata seria ideal para a empresa X lá. O que acontece? Por exemplo, dentro de uma mesma empresa, às vezes você tem variações. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui a empresa X. E aí ela tem filiais. Cada uma dessas filiais vão ter as características básicas da X, mas elas vão ter características específicas. E quando você cria um sistema, nesse caso aqui, você tem que entender isso. Porque às vezes você bota uma funcionalidade aqui que não cabe para aqui, por exemplo. E aí? Você vai ter uma aba de um software que não funciona? Ou então fica inútil lá? Aí às vezes um funcionário curioso chega lá e cutuca, ó, a gente tem isso aqui, vamos usar? Aí às vezes não funciona com o modelo aplicado na filial. Isso é problema. Então, assim, cada empresa tem o seu método de trabalho. Não que vocês não possam sugerir novos métodos. Claro, isso pode acontecer. Mas o ideal é que você se crie em cima de uma ideia já pronta. Já algo concreto. E depois você parta para a inovação e essas utilizações mais ousadas. Basicamente, existem alguns modelos, certo? De processo. Esse daí é o Pressman, que ele funciona nesse sentido aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa ele sumir. Ele funciona nesse sentido aqui, assim, ó. Certo? E nesse modelo, o que é que acontece? Essa parte inicial aqui, no número 1, é onde se tem a declaração de necessidade. Às vezes a pessoa já tem um sistema existente, ele vai identificar padrões e vai aplicar uma experiência no domínio da situação. Esse modelo aqui, ele pensa o seguinte: você está chegando numa empresa que já tem um método de agir, já tem um método de trabalhar. Você vai fazer todo o levantamento, todas essas 4 características aqui, depois fazer uma entrevista. Você vai definir qual vai ser a estratégia para coletar o máximo de dados que você puder. Que é aí onde entra essa segunda fase aqui, ó. Que é a descoberta dos requisitos. Ele vai definir o que está acontecendo, o que a empresa tem, o que a empresa quer. Depois que ele faz esse levantamento, e esse levantamento aqui é bem cru, no sentido de que é bem livre. A pessoa pode simplesmente sentar com alguns funcionários e dizer assim, ó, descreva aí como é o processo aqui para registrar uma venda, ou descubra aí como é o processo para tirar uma nota fiscal. E tudo isso vai ser feito, dependendo do método que a pessoa utilizar, mas é de uma forma bem, como é que eu posso dizer? Ela é bem rápida, ela não tem tanta formalidade, certo? Depois que se faz essa descoberta aqui, ele vem para a questão da análise, que aí depois que, imagine o seguinte, você tem um saco cheio de carta e você tem que fazer a separação para a entrega dessas cartas. É basicamente o que acontece aqui. Então ele cria uma lista de prioridades, ele levanta os requisitos e arruma tudo isso num documento bonitinho. E aí vem para a terceira, aqui a terceira
que é a quarta fase. Na quarta fase vem a questão de negociação. Não adianta eu levantar as necessidades e dizer assim, ó, vamos começar, agora vai. Não, eu tenho que voltar no cliente e dizer assim, ó, eu identifiquei essas necessidades aqui. É isso? Ele vai dizer se sim, se não, se precisa tirar alguma coisa. Você reajusta e a partir daí você pode vir para essa questão aqui, ó, especificação de requisitos. Essa questão aqui já é a documentação de fato. Vai ser a primeira página da documentação. Que a partir dela, a partir do momento que eu tenho os requisitos validados e aprovados pelo cliente, e aprovado por um analista, obviamente, eu já posso dar início à questão, certo? Aí vem a questão das documentações e especificação do sistema. Isso daqui se divide no processo de criação da documentação mesmo. E aí o processo é iniciado no que vocês conhecem. No que vocês conhecem não, seria a segunda fase, basicamente, dos ciclos de vida. É quando eu já tenho a base e eu posso iniciar a partir da construção, por exemplo. Esse daqui você já conhece, né? E se vocês observarem, esses modelos de processo para levantamento de requisitos, eles são inspirados nos ciclos de vida. Até porque eles vêm antes, certo? Entre aspas, né? Vem antes, entre aspas. Esse daqui, ele segue um modelo já conhecido por vocês, que é o de espiral. Ai. Ele é a mesma coisa do primeiro. Ele só muda os pontos, certo? E isso que meio que é negociável. Basicamente, ao final dessas duas criações aí, vocês têm que desenvolver um documento de requisitos. É a parte documental mesmo. Eu vou estar mostrando para vocês o modelo. E aqui é toda uma definição técnica. Depois vocês podem estar lendo com mais calma. Vocês sabem que eu não me apego muito a isso, não. Aqui é a estrutura. Isso daqui a gente vai fazer, certo? Estrutura de documento de requisitos, onde eu tenho o prefácio, a introdução. É um documento como qualquer outro, certo? Essa estrutura de documentação, eu basicamente aprendi ela na época da faculdade. Ela é de 2007, mas até hoje ela é seguida, apesar de ser velha. Se vocês observarem, os modelos de banco de dados que vocês seguem até hoje são dos anos 70. Então, essa questão mais técnica da coisa, ela não se modifica muito ao longo do tempo. Ela ganha novas versões, mas as bases são basicamente a mesma, certo? Essa atividade eu vou colocar lá no grupo, depois tudo bonitinho, vou estruturar, tudo certo. Ai mesmo. Técnicas de elicitação de requisitos ou de levantamentos, certo? Lembra que eu falei pra vocês que essa matéria era chata? Ela é insuportável. Ela é muito chata, gente. Chata mesmo, viu? Eu vou dizer a vocês. Isso depois do processo de engenharia, né? Isso daqui é o levantamento de análise. Na verdade, tudo isso que eu tô falando pra vocês é um assunto só. Pra vocês terem noção. Só que ele tem esses... Eu tô anotando tudo no caderno, eu tô fazendo em tópico. Muito bem, já vai evitar fazer isso quando a gente voltar. Ele tá anotando no caderno. Não, essa parte eu entendi, a outra não. A qual? Eu fiz isso nas outras aulas, só que nessa não tô fazendo não. Quando voltar eu não entendi não. Não, eu tô dizendo, pra quando voltar não ter que fazer a mesma coisa. Que legal. Eu vou dizer um negócio a vocês. Essa matéria, quando eu fiz, ela só foi menos pior quando eu anotava. Porque se eu ficasse só vendo, porque imagina aí, ó, era eu e a professora só. Se eu ficasse só vendo ela falar, aí eu dizia assim, não, depois eu olho no slide e tal. Eu nunca olhava no slide, minha filha. Eu também não, eu sempre falo isso, mas tá safe. A Deus pertence. Vou tirar uma xerox no caderno de Alfredo, tá certo. Então, minha dica a vocês é justamente essa. Quando vocês estiverem assim, seja qualquer matéria, vão pelo menos anotando os títulos ou algo que interesse, porque eu acho que fica mais fácil de absorver. Depois olha o slide. Uma dúvida. Oi. Os modelos de processo de software,
é a mesma coisa de ciclo de vida? Não. O que acontece é o seguinte, os ciclos de vida, eles são... Vou até escrever pra você ver. Vou tirar. Existe, entre aspas, uma hierarquia, que seria o ciclo de vida. Aí depois a gente tem levantamento de requisitos, porque se resume a palavra em levantamento de requisitos. Tudo isso aí que a gente está vendo, normalmente o pessoal resume em levantamento de requisitos. Mas Sim. tem os processos de levantamento, processos de engenharia de requisitos. E depois tem a parte do ML. Certo? Basicamente, o que acontece é isso aqui. Só que aqui dentro desses processos, existe outra divisão. Vou apagar aqui. Aí aqui, 2 pontos, a gente tem os modelos de processo. Você anotou aí, não foi? Modelo de processo, o que mais? Levantamento de requisitos. Não. Pera aí. Eu tô fazendo errado. Esse aqui embaixo é tipos. Tipos de requisitos. Modelos de processos de levantamento de requisitos. Acabou, hein? Não sei mais. E depois a gente vem para, de fato, o levantamento de requisitos, que é o que a gente vai entrar agora. E eu digo a vocês, por que é que é importante isso, independente de vocês não estarem projetando software? Se você for fazer teste, se você for fazer desenvolvimento, vocês têm que saber ler essa documentação. Ninguém viu. Meu Deus. Eu acho que isso é a notificação do celular dele. Sabe? Também acho. Bota no silencioso, criatura. Eu vou tirar, já tirei essa bosta. Entendeu? Vocês têm que saber ler, pelo menos, a documentação para vocês conseguirem ter algum posicionamento, certo? Normalmente nessa matéria a gente não consegue fazer uma documentação por inteira, porque ela fica enorme. O que eu faço é separar por unidade os passos. Mas normalmente a temática é diferente, então vocês não conseguem completar tudo como se fosse uma produção só. Mas dá para ter uma ideia. Vocês podem estar pesquisando também na internet, mas é bem raro, viu? Vou ser sincera a vocês. Uma documentação completa. Sim. Até porque se uma empresa revela a documentação completa de um processo de criação de um software, ele te dá a receita do bolo para você estar fazendo. O que interessa é só o levantamento de requisito. Acabou o resto. Isso aí já dá pra fazer. Então, no caso, nessa hierarquia que você estava falando, vem o primeiro lugar, ciclo de vida, né? Isso. Depois os processos de engenharia de requisitos. Nossa, se voltar do bloco de natos é pouco. O processo de engenharia de requisitos e depois vem o ML. O ML. Aí dentro do processo de engenharia de requisitos tem todos esses tópicos que a gente está falando agora. Exatamente. Entendi. Pronto, já estou... Já me localizei aqui. Vamos lá. Aqui não vai demorar muito não, que a gente já tá no finalzinho. Essas técnicas de elicitação, minha professora que fez esse slide, inclusive, e ela gosta dessas palavras difíceis, né? Mas essas técnicas são técnicas de levantamento. Esse slide você mandou pra gente, foi? Eu vou mandar lá no grupo quando eu mandar a atividade. Eu achei que eu já tinha colocado. Tá. Mas eu acho que eu já coloquei, tá? Depois você dê uma olhada aí. Mas a licitação não é leilão? No Classroom? No Classroom. A licitação não é leilão? Oi? A licitação não é tipo leilão? É levantamento. Quer que eu pesquise na internet? Eu não pesquiso. Não, eu lembro, pelo que eu não... não. É licitação que é leilão. Calma. Licitação que é leilão. Licitação é um sinônimo, no caso? Erros foram cometidos. Oi? Licitação é sinônimo de leilão, no caso.
Na verdade, quando você abre uma licitação, você abre. Como é que se É tipo lance, tá ligado? É porque assim, quando a empresa abre uma licitação, por exemplo, a escola quer comprar quadros. Ela tem que receber a cotação de 3 empresas diferentes com valores de quadro. O lance é a licitação. Entendeu? Cada preço. A licitação é como se fosse um documento de abertura. Eu não sei exatamente. Pode ser isso que a Eda tá falando mesmo. Mas não vamos confiar, não. Enfim. É isso. Vamos confiar. Não confie em Ed. Vamos lá. Levantamento e análise de requisitos. Faltou o I aqui, depois eu conserto. Nessa atividade, os membros da equipe técnica de desenvolvimento de software trabalham com o cliente e os usuários para identificar mais informações sobre o domínio da aplicação. Que serviços o sistema deve fornecer, o desempenho exigido do sistema, as restrições e etc. Porque o que acontece? Quando a pessoa chega para pedir para fazer um programa, normalmente não é a pessoa que vai usar. Ela é o dono. Aí beleza. Aí ela diz assim, não, eu quero um negócio que seja X, Y, Z. Pronto. Só que aí você tem que ir na fonte, que são as pessoas que utilizam, para entender como são os processos internos, computacionais ou não, para você poder ter uma ideia do que fazer. Que é aí que entra a questão do levantamento dos requisitos, certo? E tem técnicas específicas que vocês podem aplicar uma só, ou todas, ou duas, ou três, tanto faz. A ideia é que você consiga fazer o trabalho da melhor forma possível. E vocês que escolhem, vocês que decidem quando esse trabalho de fato está bom ou não. Até porque vocês não têm uma métrica para definir se está bom ou não. Normalmente quem projeta é que tem que ter essa visão. Certo? Então, o que acontece é o seguinte. As técnicas são as mais comuns possíveis, que é a entrevista. Todo mundo sabe o que é a entrevista, né? Eu tenho uma série de perguntas e eu vou perguntar a alguém. Faz e vocês sentido. anotam a resposta. Certo? Mas isso aqui, nesse caso, é a nível pessoal. Você faz a pergunta à pessoa de fato. Já o questionário, por exemplo, você tem uma folha, ou pode ser um link, depende, com as perguntas específicas e as respostas específicas. Então, é basicamente, normalmente, questionário é utilizado quando você já sabe a resposta, mas você está em dúvida entre duas coisas. Certo? A revisão de documentação é um trabalho, desculpa a palavra, mas às vezes é um trabalhinho de corno. Porque é quando você já pega o que o pessoal tem e você vai literalmente ler e vai analisar e vai pesquisar. Vamos supor, se a gente fosse fazer um software para mapeamento daquele arquivo ali do colégio. Imagina aí, a gente tem que identificar como é que está organizado aquilo ali. Complicado. Que alegria. Imagine, certo? Tem a questão da etnografia, eu não lembro exatamente qual é o significado de etnografia. Eu vou pesquisar, viu, gente? Desculpa. Que momento. Faz sentido. Etnografia, mas peraí. Etnografia em sistemas, tem isso, né? Sim. Voltei. Não sabe essa palavra, não. Mas esse sentido aqui de etnografia seria o estudo da questão social do determinado grupo para o qual você está fazendo aquele programa. Vamos supor, você tá prestando serviço para uma pastelaria ou um restaurante japonês. E eles querem um sistema lá para atender delivery, para atender tudo. Só que vocês sabem que o pessoal no Oriente lê de uma forma diferente do que a gente aqui no Ocidente, né? Sim. Então você tem que entender isso para projetar. Tem outras... Peraí, eles leem de forma diferente? Sim. Como é a forma? Eles leem da direita para a esquerda. E a gente lê da esquerda para a direita. Por que você acha que os mangás são ao contrário?
A professora falou isso na sala, eu não lembro disso. Nossa, eu sabia que Fala tinha esse negócio na cultura de que, né, na questão da esquerda pra direita, direita pra esquerda. Mas eu não sabia que até na leitura era... Mas os mangás. Meu Deus. Vocês não leem os mangás de trás pra frente? Amém? É por isso. Sim. É da cultura, entendeu? Ela não... Às vezes essas coisinhas a gente ignora, mas faz parte muito. Certo? Tem a questão do brainstorm, isso aqui é mais aplicado normalmente a grupo de pesquisa. Brainstorm é quando você junta uma galera e vamos fazer assim, ó, vamos ter ideias. Aí usa quadro, usa post-it, usa o que for. Brainstorm é a única que eu conheço. Ela é uma técnica. Questionário. Ela é uma técnica usada em qualquer coisa, basicamente, hoje. E tem o JAD também, que é um sistema específico para esses levantamentos. Eu acho que aqui mais pra frente tem um exemplo dele, que ele é mais complicadinho de explicar. Isso daqui é eu cantar o beabá, né? Pra vocês. O que seria uma entrevista. Basicamente, eu tenho um emissor, um receptor e uma mensagem. E o retorno é o que a galera chama de feedback. Quem pretende trabalhar com desenvolvimento tem que lembrar dessa palavra, viu? O que mais tem é feedback. Todo o povo não fala retorno ou me responda. Me dê um feedback aí. Meu programa presta? Não, valeu. A gente tem algumas diretrizes, certo? São regrinhas que vocês devem utilizar na hora de fazer uma entrevista. Exemplo, eu não vou falar todos, vou dar um exemplo, certo? Tem autorização para realizar as entrevistas. Ou combine o planejamento com flexibilidade. Ou seja, não é assim, tem tal empresa, né, para fazer a entrevista, aí você chega lá, 30 minutos para 5 horas. Não, a gente chegou aqui para fazer uma entrevista, vamos? Não é assim. Tem que literalmente marcar a hora e planejar com quem vai ser entrevistado, como é que isso vai ser. Certo? E outra coisa, não adianta só chegar lá a pessoa dizer assim, não, pode me entrevistar, tudo certo. E você não ter um termo de autorização. Porque depois a pessoa pode dizer, mas eu não autorizei divulgar, e aí? Sabe quando o pessoal no jornal dão aquelas entrevistas que passa alguém sendo entrevistado? Aquilo ali a pessoa tem que assinar um termo. Para uso de imagem isso aí. E divulgação. As pegadinhas de Silvio Santos são a mesma coisa. Oi? As pegadinhas de Silvio Santos são a mesma coisa. Entendeu? E, por exemplo, quando aparece alguém borrado na televisão, é porque a pessoa não teve autorização para exibir aquilo ali. Certo? Só que no caso, é a pessoa que assinou o documento dizendo que não queria a imagem sendo exposta. Não. Se você se você assinou o documento, você pode expor. Entendeu? A pessoa não assina, né? Isso. Entendi. Ou então, vamos supor, você está no comércio fazendo um registro para alguma marca. As pessoas que aparecem no vídeo, você tem que chamar ela e dizer assim, não, porque a gente está fazendo isso aqui e apareceu você. Tudo bem? Assina aqui. Ou então você grava um vídeo dela dizendo isso. Áudio só não vale. Tem que ser vídeo e imagem. Entendeu? Entendi. Normalmente no jornal ou em algum programa, quando aparece a pessoa e o pessoal não consegue autorização, não se borra só o rosto. Tem que borrar a pessoa inteira. Porque identificação não é só cara, viu? Tem esse detalhe também. Se qualquer elemento visual identificar a pessoa, ali cabe um processo. Isso mesmo se a pessoa apareceu só em 1 segundo ou bem lá longe, precisa. Se alguém a identificou, se ela se identificou, lascou-se. Eu ali, ó. Entendeu? Por exemplo, tem alguns eventos que a Campus Party, vocês já ouviram falar, né? Aquele evento de tecnologia que tem lá em São Paulo, Brasília, tem todo canto agora. Quando você compra o ingresso, você automaticamente está assinando um documento que permite a divulgação da sua imagem lá dentro. Qualquer material feito lá dentro
e você aparecer, você autorizou automaticamente. Então, se alguém for, sei lá, vou escondido da namorada, aí apareceu numa filmagem lá. Minha namorada vê a filmagem da Campus Party, parabéns. Meu pai me achou no jornal em 2014. Fica aí. Misericórdia. Você tá achando que o meu pai tem um olho do cão? Ele assistia jornal toda semana, ou toda semana, que todos os dias que passava. Ele estava no jornal e quando ele via, ele me ligava ainda pra dizer: ó, te vi no jornal, viu? Gente. É bem. Será bom, será ruim? Não foi ruim, não, senão ele não teria me ligado, ele teria me deserdado, né? Outra coisa, existem resistências, certo? Que são elementos que servem para você até parar com a entrevista. Por exemplo, você está ameaçando meu emprego, tem alguém dando retorno. E a mim? Você não conhece a empresa. Como quer dizer como se deve ser o novo sistema? Ou você está tentando mudar o modo como as coisas são feitas, certo? Então, esse tipo de resposta, esse tipo de comentário, você já pode pular para a próxima pessoa, certo? Porque isso são respostas negativas. Não que vocês vão receber flores e uma taça de champanhe, nada do tipo. Mas coisas negativas não agrega, né? Então, pode pular. Bem que deveria. O que é isso? O recalque eu digo tchau, né, meu anjo? Quem foi que chegou aí com essa voz? Thay. Thay Penteado. Thay Penteado. Olá, querida. Tudo bom? Ó, a Bruna ali também, né? Thay. Tudo bom. Queridas. Então, a técnica de questionário eu acho que é a mais autoexplicativa, certo? Só que assim, para você fazer um questionário sobre uma determinada empresa, o ideal é que você não faça ele primeiro. Tenha um contato prévio, entenda como é o funcionamento para você elaborar o questionário. Porque assim, a ideia do questionário não é levantar dúvidas, mas sim esclarecer. Então, se eu tenho um conhecimento prévio sobre um determinado assunto, eu vou trazer perguntas que esclareçam ou que dê opções a uma questão que às vezes não estava tão objetiva. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem a empresa X, de novo eu com meus desenhos máximos, eu tenho a empresa X e eu tenho as filiais dessa. E aí vamos supor que a empresa Y aqui, ela tenha um delivery, certo? Então, eu quero passar um questionário na empresa X e Y, certo? A questão lá, vamos supor que tem uma questão, há necessidade de serviços de entregas online? A empresa X vai dizer o quê? Tem. Vai dizer não. E a empresa Y vai dizer sim. Certo? Então, por exemplo, essa questão no questionário serviu para identificar, ao fazer o login, por exemplo, no sistema, a identificação dessas empresas e as necessidades específicas delas. Entendeu? Porque às vezes, sabe quando vocês vão em alguma loja que tem várias filiais e ela diz assim, ó, aqui não tem esse serviço. Vou dar um exemplo. Fui na loja da Claro tentar colocar um chip virtual no meu telefone e só faz em Feira de Santana. Como é que eles sabem que a empresa de feira faz esse serviço? O sistema ele permite essa visualização, porém a funcionalidade não fica aberta para aquela empresa. Não é que a funcionalidade exista, não é que existam vários sistemas para todas as empresas, mas um sistema só entende qual é a necessidade da empresa X, Y e Z. Então ele bloqueia para uma empresa aquela função e para outra não. Só que eu dentro do sistema eu consigo enxergar isso. E como é que eu faço o levantamento de quais são? É através de questionário normalmente.
certo? Então é necessário entender quais são as necessidades antes de projetar um questionário, certo? E quais são as vantagens? A dispersão geográfica, a questão de você abranger vários lugares ao mesmo tempo, um grande número de usuários que você pode conseguir as respostas e não necessariamente identificar esses usuários, e o trabalho por amostragem. Então vamos supor que 70% dos usuários daquele sistema usem o chat para se comunicar e os outros 30 não. Eu vou colocar a função chat no meu sistema novo? E aí? Tá escutando, criança? Alô? Não. Alô? Ei. Tem alguém com o microfone ligado aí, tem alguém conversando no fundo. Presta atenção. Eu fiz um levantamento na empresa e disse assim, que 70% das pessoas usam a função chat de um mensageiro externo e 30% não utiliza. E aí, na hora de projetar o meu sistema, tem uma pergunta lá. Eu devo colocar a função chat no meu sistema? Sim ou não? Sim. Ué. Sim. Sim, 70% usa, bota. Então, exatamente. Se eu tenho essa amostragem de que 70% usa, sim. Então, como é que eu tenho essa medida de amostragem? Quando eu faço um questionário, eu consigo fazer um gráfico baseado nas respostas. O questionário é uma das ferramentas mais fortes desde que se foi inventado o conceito de questionário, certo? Independente do meio que se utilize. Você bota lá sol ou lua? Sim. Sim. Pesado. Aí tem, apesar de ser maravilhoso, também tem a questão das desvantagens, né? Como é um questionário, você tem a inibição do pensamento. Você não precisa escrever. Ou seja, você marca 1 ou 2. Ou sim, né? Outra questão a questão das críticas e sugestões não existe, certo? Até porque tem a questão do anonimato também. Então você não sabe se aquela sugestão que pode surgir, você deixar um campo embaixo de sua sugestão, pode ser uma sugestão positiva ou negativa, ou com um segundo intuito de prejudicar. Então tem alguns probleminhas nesse meio termo, certo? A questão da resistência por falta de tempo, por preguiça de fazer. A fraca interação, ou seja, você não tem tanto contato com os funcionários. E impossível direcionar. Vamos supor que alguém tenha escrito uma ofensa lá no questionário, ou não respondeu uma determinada questão. Fica difícil dizer quem foi, né? Se é algo anônimo. Certo? Mas aí, o ideal é que se você faça o uso do questionário, depois de você aplicar uma outra técnica. Revisão de documentação. Basicamente, é o que se faz quando você já tem um sistema em processo, ou você já tem um método aplicado sendo utilizado no processo, certo? Quais são as vantagens disso daqui? Você tem diversas fontes de informação, certo? E isso acaba dando uma consistência melhor às informações obtidas, certo? Eu falo muito certo. Se necessário, pode ser feito um processo de inventário da documentação existente para servir como referência. É aquele problema. Quando você tem muita documentação para revisar, você gasta um tempo enorme. E às vezes o que você coleta nem é tão importante assim. Certo? Então a revisão de documentação normalmente é aplicado em dois principais momentos. Quando você não sabe de nada e está tudo documentado. Ou quando você tem muita informação e está tudo documentado. Então você pode usar essa revisão normalmente nesses dois casos. E ela pode ser usada antes, durante e depois de outras técnicas de obtenção de dados. Até para fazer uma comparação. Vamos supor que alguém respondeu um questionário lá e você não está gostando da resposta que foi obtida. Você faz uma comparação para ver se as informações recebidas foram compatíveis com o que estava na documentação. É uma opção também, certo? A etnografia quando você basicamente vai se inserir no ambiente
já existente para entender como é que funciona aquilo ali, certo? E isso vai desde a questão de interação organizacional da empresa até a forma como as pessoas trabalham no computador. Ou, né, como eu dei o exemplo lá, se você vai fazer algo para um público de outras etnias, o ideal é que você entenda quais são as manias, quais são as rotinas que elas têm, para você poder adaptar melhor cada um dos sistemas a cada um desses meios. Até porque você impor um método de utilização é problemático. Por exemplo, por que as pessoas resistem ao Linux? Me respondam aí. As pessoas como é? Pra mim é por conta de toda a estrutura do sistema operacional. Não, porque as pessoas não têm. Não, tem. Sério, Linux não é melhor, Linux. acabou. Linux é minha vida, Linux é minha. Certo, mas o Mas é porque é compatibilidade. A compatibilidade do Linux é bem menor do que a do Windows. Mas compatibilidade com o quê? Dos programas, velho. Tem muita coisa que só é Microsoft, a Linux não tem, mano. Mas aí tem questões, né? Existe, para mim são 3 fatores. A cultura. Por que as pessoas não usam Linux, mas usam Mac? Se o Mac é um Linux. E é tão feio quanto. Aí vem outro fator. É a questão do visual. O visual do Windows, ele é projetado para ser objetivo. E ele é bonito. Vocês podem não gostar, mas ele é bonito. Ele é visualmente atrativo. A forma como as coisas se organizam no Windows atende ao público que normalmente vai usar aquele tipo de sistema. Aí chegou no ponto, se você não conhecer nenhum, primeiro que você vai conhecer 100% é o Windows. Qualquer lugar que você vai, o Windows. Exatamente. E observe, qual é o pago de todos esses aí? É o Windows. O Mac, ele só roda se você tiver uma máquina, então ele não entra nessa questão monetária, eu nem entro nesse fator, porque assim, você tem que comprar o equipamento, então tá em outro campo isso daí. Mas o Linux é de graça. O Linux tem versões que são visualmente agradáveis. Tem a questão da compatibilidade também. Tem. Alguém mais além de mim tá sendo desconcentrado por Bruno? Eu não. Ele tá montado aqui. Eu vi agora. Não, eu não tô nem olhando. Ele tá ativando e desativando a câmera, fazendo palhaçada. Ah, tá. Olha lá ele ali. E fingir que ele não existe, porque ele não tá sendo mostrado aqui. Enfim. Então, assim, o fator visual eu acho que é o que mais pesa sobre a questão do Linux. Depois a gente vem para a questão de compatibilidade, porque, assim, as pessoas que normalmente utilizam o que não tem no Linux são pessoas específicas. É quem joga, é quem trabalha com design gráfico, entendeu? São grupos específicos. Mas para uso geral, eu acredito que o peso maior seja a parte visual. E a questão da organização do sistema. O sistema... Nem quem joga usa Linux. Oi? Nem quem joga usa Linux, imagina. Não, assim, eu digo a vocês, eu particularmente só uso o Linux para coisas específicas. E às vezes, na maioria das vezes, eu uso máquina virtual para não ter nem que instalar. Só para vocês terem uma noção. Mas enfim, essa questão de etnografia é justamente isso. Você entender o que é que o meio precisa. Tanto a nível de usuário, de como o usuário vai utilizar, desde quando a organização da empresa funciona. Certo? E outra coisa. Vamos supor que vocês estejam fazendo um software para a área de contabilidade. Vocês sabem que tem funções específicas contábeis e vocês precisam que as pessoas que sejam da área validem aquela informação, se está funcionando da forma correta. Então, isso é uma característica que deve ser colocada um letreiro grandão em cima, assim, com o nome cuidado, ó.
Normalmente, softwares específicos com funções específicas diárias devem ser analisadas por pessoas do meio e validadas pela mesma, certo? Outra questão, a da prototipação. O que acontece? Esse meio aí, hoje em dia ele é mais fácil de ser utilizado. Porque, por exemplo, vamos supor que vocês trabalham numa empresa de desenvolvimento de software que produz um sistema web para escolas. Só que ele já tem um esqueleto base que ele usa para todos os projetos. Como é que ele pode utilizar isso como um método de levantamento de requisitos? Eu pego esse modelo, demonstro ao usuário e peço para ele me dizer o que é que ele gostou, o que é que ele não gostou, o que é que ele precisa ser mudado. Isso é bom porque você já tem o esqueleto pronto. Então você só vai fazer alterações, certo? Só que as funcionalidades elas acabam ficando limitadas e não é considerado às vezes tudo que o usuário quer, porque ele vai ficar muito preso ao que está na frente dele. Então, às vezes, o que ele quer de fato morre. E aí, depois, vai gerar um problema. É bom, mas tem o seu ponto negativo. Certo? O brainstorm. Técnica útil para obter rapidamente informações sobre a situação atual e os requisitos do usuário. Basicamente, é o seguinte. Pense numa reunião. Um monte de gente surtando. Todo mundo querendo dizer um monte de coisa. Isso aqui faz assim, faz assado. E acaba saindo do controle. Normalmente a gente não consegue fazer uma sessão de brainstorming muito organizada com o cliente. Certo? Qualquer trabalho na minha sala dá nisso aí. Então, isso é o ideal para você fazer um brainstorming organizado, é que se defina a pauta. E tenha um mediador no meio dessa conversa aí. Pra tomar forma, senão fica muito na conversa. Aí aqui tem algumas técnicas que você pode usar até depois, né? Pra vida. É bom. Deixa eu ver aí pra tirar print. Eu vou mandar o slide pra vocês. Certo? O Jade, que é uma aplicação, ela foi desenvolvida pela IBM e ela é como se fosse um terapeutazinho para levantar necessidades, certo? Ela na verdade é um método que não é só aplicado na questão de levantamento de requisitos, mas para outras situações organizacionais. Vocês não têm, mas tem uma matéria no curso de logística, inclusive que eu já dei aula aí no CETEP, que tem alguns softwares que são utilizados para organização, questões organizacionais, e a nível de pessoas mesmo, não a nível de sistemas, mas é basicamente utilizado para vocês entenderem e chegarem ao consenso sobre algo, só que utilizando as pessoas nesse sentido. Legalzinho. Certo? Basicamente, a gente termina aqui. Dúvidas? Perguntas? Me contem. Não, porque depois eu olho o slide, tá safe. Aquela dúvida que eu tinha na última vez que a gente fez a videoconferência sobre o Google Classroom. Fale, repita, eu não lembro mais. Sobre o fato de eu não estar conseguindo ver a atividade depois de entregue. A minha atividade pronta, feita. Sim. Aí é uma questão. Vamos fazer o seguinte. Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Não, tá certo. Agora? Tá tudo certo? Assim. Eu acho que sim. Eu vou mandar atividade sobre esse assunto lá no grupo. Vou postar o link dessa transmissão para quem não conseguiu assistir. Certo? E aí, na semana que vem... Alfredo vai estar famoso. Na semana que vem, eu vou estar corrigindo com vocês. Certo? Alright. Beleza, gente. Um beijo. Se vocês quiserem ficar aí, pode ficar, mas eu vou desligar a transmissão, viu? Um beijo e tchau pra quem fica.